tudo bem com vocês? Eu sou a professora Redvan, professora do 5º ano, isso mesmo. E a nossa aula de hoje é o quê? De artes, né? Então, na semana passada nós estudamos sobre o quê? Sobre teatro, né? Nós iniciamos esse assunto. Falamos sobre a origem, a definição, assistimos um breve vídeo, né? Então, hoje nós estaremos o quê? Dando continuidade a esse assunto. Vocês então peguem o seu livro de artes mais cores e abram na página 62. Nesta página aqui. Nesta página nós estamos falando sobre o quê? Dramaturgia, né? Isso mesmo. O que é dramaturgia? É o nome dado aos textos de teatro. Eu falei um pouco sobre dramaturgia na aula passada, mas vamos relembrar agora, tá? Esses textos, eles são escritos para serem transformados em ação, ou seja, encenados por atores, né? Uma das características importantes da dramaturgia são as rúbricas. Textos, o que são rúbricas, professora? São textos que orientam sobre como devem ser expressas as emoções dos personagens, né? Então, existe todo um roteiro, né? Uma pessoa que faz o dramaturgo, ele faz o quê? Ele cria, né, a história para poder o quê? Os personagens fazerem toda aquela parte, aquela encenação de acordo com o que ele escreveu. Uma das características importantes da dramaturgia são as rubricas. Textos que orientam sobre como devem ser expressas as emoções dos personagens. Eles dão o quê? Informações sobre o cenário, os figurinos e o que é pretendido em cada cena e fala que irão ocorrer na peça, na novela, na encenação, no filme, no que realmente for realizado naquele momento. Outra marca forte dos textos dramatúrgicos são os diálogos dos personagens, ou seja, as falas, né? Então, eu vou ler aqui para vocês, acompanhem com a professora aqui no livro, na página 62, conheça um trecho de um texto dramatúrgico. O nome do texto é Zé Beethoven e Nho Mozart. Entra Nho Mozart com seu livro embaixo do braço, olhando em sua volta e fala em voz alta. Nho Mozart, aqui está bem mais tranquilo. Pelo menos não tem nenhuma obra por perto. Com aquele barulho danado das máquinas, eu não estava conseguindo me concentrar. Em seguida, se senta no banco da praça e começa a ler. Zé Beethoven, tchau, mãe. Tô indo lá na praça tocar um pouco. Zé Beethoven caminha em direção à praça com seu violino na mão e resolve sentar perto de uma árvore, pois o calor estava muito grande naquele dia. Nem notou a presença de Nho Mozart, sentado no banco. Entretido, lendo seu livro e começa a tocar. Quando Nho Mozart escuta a música, para de ler e procura ver de onde vem aquele som. Avista Zé Beethoven sentado tocando, então se levanta devagar, procurando não fazer barulho, e vai em direção a ele. Quando Zé Beethoven acaba de tocar, aplaude com entusiasmo e diz: Nho Mozart, bravo meu jovem, que maravilha! Estou admirado de ver um garoto de sua idade tocando violino. É um instrumento que não é fácil. Os jovens, assim como você, principalmente nos dias de hoje, preferem as guitarras, baterias e violão. Zé Beethoven, obrigado. É mesmo. Eu também gosto de outros instrumentos. Tenho violão e teclado. E toco de vez em quando, mas o meu preferido mesmo é esse aqui, e mostra o violino. Nho Mozart, um artista completo. Admiração. Então, se toca violino é porque aprecia a música clássica. Zé Beethoven, gosto e nem tinha como eu não gostar.
Lá em casa, tanto meu pai como minha mãe adoram. Na verdade, eu cresci ouvindo. Meu avô, o pai da minha mãe, tocava muito bem de ouvido e nem sabia ler a partitura. Então, se vocês podem observar aqui, na página 62, né? Aí nós temos aqui, onde tem Nho Mozart, Zé Beethoven. Vocês observam que é o quê? O que está ocorrendo naquele momento? Um diálogo, né? Esse diálogo faz parte do quê? Da dramaturgia. É a conversa entre duas pessoas. Zé Beethoven é um e Nho Mozart é outro. E eles conversam entre si. Sobre o que eles estão conversando, qual é a história, qual é a encenação. É sobre música, instrumentos musicais, o que eles gostam, o que eles apreciam, que gêneros musicais eles apreciam. Não é verdade? Então, agora, crianças, nós vamos o que? Assistir um breve vídeo, né? Para entendermos um pouquinho mais sobre dramaturgia, tá? E já já a professora volta. Dramaturgia, a gente já sabe que dramaturgia está dentro de gêneros literários, tem o nome de gênero dramático. E o que é preciso exatamente para a gente poder fazer dramaturgia? Quem quiser ser dramaturgo tem que gostar de escrever, de ler muito, porque a leitura vai alimentar o seu repertório, vai alimentar sobre assuntos, vai alimentar sobre conhecimentos de novas palavras. Então, ler é muito importante. Eu preciso também ter um mínimo de conhecimento sobre a forma da escrita dramatúrgica e do universo teatral. Esse gênero foi criado lá na Grécia Antiga, que é um texto para encenar, cuja palavra principal é a ação. Aliás, drama em grego significa ação. Dramaturgia é o ofício que requer técnica e habilidades específicas de elaborar um texto cujo objetivo é transportá-lo para o palco, para ser encenado, em diálogos ou em monólogo. Mas só serve para o teatro a dramaturgia? Será? Não, ela está presente em toda a obra escrita para as artes cênicas, ou seja, em roteiros cinematográficos, em telenovelas, que a gente chama de teledramaturgias, em sitcoms, que são programas de comédia televisivos bem famosos nos Estados Unidos, ou em minisséries, ou seja, qualquer arte que requer ator e atriz. Quem se dedica a essa tarefa é o dramaturgo, que não é regulamentado oficialmente como uma profissão por não ter uma formação acadêmica específica para essa função. Ou seja, a maioria dos dramaturgos ou são formados em letras, ou em jornalismo, ou em alguma área do teatro, como atuação, direção, etc. Ou simplesmente por intuição, por dom, por conseguir transportar para o papel, em diálogos, o que se quer mostrar do mundo para o mundo. E sendo assim, essa pessoa pode atuar em todos os gêneros da escrita. Ela pode escrever comédia, tragédia, drama histórico, melodrama, farsa, até teatro musical ou fazendo adaptações de obras que já existem. Existem alguns elementos que devem conter na estrutura deste texto dramático. Eu tenho que ter um protagonista, que é o personagem central da ação. Eu tenho que ter um antagonista, que é um personagem que se opõe ao protagonista. Outros personagens relacionados ao protagonista e ao antagonista. Eu posso ter um narrador, um coro. Um coro seria um conjunto de atores que comentam as ações ao longo da peça, que podem representar um povo ou um grupo. Vejam bem, esse protagonista e esse antagonista não significa apenas duas pessoas, um e um. Exemplo de Romeu e Julieta, eu tenho dois protagonistas e dois antagonistas. Os protagonistas seriam Romeu e a Julieta e os antagonistas seriam as duas famílias. Então percebam que eu tenho protagonistas, pessoas individuais, e tenho antagonistas, grupos. Então isso pode variar muito, tá? Isso pode depender muito da estrutura que está se escrevendo. Esses outros personagens também não têm um número fixo. Eu posso ter uma peça teatral com 2 personagens, 3, 10, 20, 50, ou posso ter com um só, que seria um monólogo. Eu posso ter narrador ou não, e coro ou não. Então, o que eu preciso mesmo são protagonistas e antagonistas para que eu tenha o conflito, mas de resto eu posso variar. O gênero dramático também tem algumas características específicas dele. Então, é um texto em forma de diálogos, né?
ele é dividido em atos ou em cenas. Ele tem rubrica, ele tem que ter uma sequência de ação com começo, meio e fim, isso é super importante. O cerne da ação é o conflito, que eu acabei de comentar, que a gente vai falar um pouquinho mais logo à frente. E toda a ação em cena depende do conflito e da maneira como os diferentes personagens agem para atingir os seus diferentes objetivos. Isso é importantíssimo, porque eu vou mostrar quem são esses personagens, o que eles sentem e o que eles fazem para atingir os objetivos deles através das falas, através dos diálogos. É isso que difere toda a escrita dramatúrgica de qualquer outra escrita, certo? Outra coisa também, esses diálogos, eles podem ser de um ator com outro, né, de um personagem com outro, ele pode ser de um personagem com a plateia, ele pode ser dele com ele mesmo, se for um monólogo. Não necessariamente eu preciso ter duas pessoas em cena para escrever um texto dramático. Essa divisão de atos e cenas também é bem... Eu posso ter um texto dividido em atos ou não. Em cenas, sim. Se tiver muitos diálogos, muitos personagens. Mas se for um monólogo, talvez não. Talvez eu, dramaturgo, escreva um monólogo direto e quem for interpretar esse texto faz, nos seus estudos, a sua própria divisão. Não necessariamente que ela esteja escrita como divisão de cena. As rubricas também variam muito. Elas descrevem lugares, elas descrevem personagens, ações das personagens, tempo, espaço, ou elas podem não existir no texto. Isso também é a escolha do dramaturgo. Ele pode resolver colocar rubrica em tudo ou apenas sinalizar algumas coisas. Vai depender do estilo de quem está escrevendo também. A sequência da ação, isso tem que ter de qualquer jeito. Todo texto teatral tem que ter começo, meio e fim. Pode começar ao contrário? Pode começar pelo fim, depois ir para o meio e para o começo? Sim, eu posso inverter as ordens, mas eu tenho que ter em mente o que é o começo da minha história, o que é o meio da minha história e o que é o fim. Como a gente está falando bastante de conflito, vamos nos aprofundar um pouquinho mais. O que seria o conflito, né? Segundo o dicionário, é um substantivo masculino, é a ausência de concordância, simplesmente. E no teatro é um elemento que a partir do qual a progressão narrativa tem início. Ou seja, o conflito é extremamente importante para o texto dramático, porque é a partir dele que se desenrola toda a história. Eu posso ter um texto com um conflito único, geral, e eu posso ter um texto com vários pequenos conflitos, como por exemplo na teledramaturgia. Numa novela eu tenho vários pequenos conflitos, mas sempre tendo em mente que é a ausência da concordância. Por isso que existem os protagonistas e os antagonistas, porque são eles que dão o conflito. E eu posso ter mais de um. E eu posso ter, além de mais de um geral para a obra toda. Bom, assim como nós já vimos que na poesia, no conto, existe uma estrutura estética, no texto dramático também. Então, ele tem algumas características. Por exemplo, a apresentação. Eu posso ter, na primeira página, o nome da obra, o autor, simplesmente só. Ou eu posso também ter o nome da obra, o autor, o número total de páginas, posso informar quantos atos tem essa obra, quantas cenas, ou não, ou simplesmente ter apenas o título e o autor, mas eu preciso ter uma folha de capa. Na sequência, como primeira página, já com os diálogos, eu vou repetir o nome da obra, vou repetir o nome do autor. Tem textos até que eu tenho esse nome de obra e de autor em todas as páginas, inclusive. Nesta primeira página, fora a página de capa, eu preciso apresentar os personagens, eu tenho que pôr os nomes dos personagens. É opcional para os dramaturgos também. Às vezes eles colocam só o nome das personagens, às vezes eles colocam o nome e alguma característica já do lado. Então, tudo isso vai da criação do dramaturgo.
Continuando com os exemplos, a gente já sabe que o texto dramático tem diálogos, né? Então, exemplificando aqui, eu tenho uma cena intitulada Cena 3. No quarto, a menina está deitada, meio descoberta, a mãe entra e a ajeita para dormir. Então, eu tenho ali filha, a fala da filha, e mãe, a fala da mãe, e eu vou seguindo. Filha, mãe, filha, mãe, filha, mãe. Eu sempre tenho que colocar quem está falando, travessão e a fala. A estética do texto para descrever essas personagens também, como eu tinha dito, né? Naquele exemplo de capa, eu tinha 2 nomes, né, de personagens, Isadora e Maria Clara. Aqui eu tenho filha e mãe, né? E eu posso colocar em letra maiúscula, em negrito, enfim, a estética é bem livre do dramaturgo mesmo. Aqui eu tenho uma outra cena intitulada Cena 11. Então, tudo que está em vermelho são as rubricas. De um lado do palco, 2 rapazes e do outro, 2 moças, mesmos personagens da cena 8. Então, aqui o autor está dizendo aonde os atores estão, quem são eles e identificando eles de uma cena anterior. Então, percebam que aqui indicam não só aonde o ator está, no palco mesmo, como os ambientes, que ele diz na praça, e também as ações, quando ele diz assim: ambos olham para o céu e percebem a chuva. Clara abre seu guarda-chuva e convida-o. Ele sorri e aceita. Ele está indicando ações dos personagens, ações para serem seguidas pelos atores. Normalmente, os dramaturgos que colocam rubricas para indicar ações dos personagens muito detalhadas, geralmente são diretores de teatro ou já foram ou são atores também, porque eles têm na cabeça como eles gostariam que fosse encenado. Então, eles indicam absolutamente tudo. Isso não significa que quem for dirigir não possa mudar. E por fim, vamos entender um pouquinho mais o que seriam esses atos ou essas cenas. Os atos são como grandes blocos, que dividem grandes momentos do espetáculo. Então, por exemplo, se eu for comparar com uma minissérie, por exemplo, os atos seriam equivalentes às temporadas. Então, eu tenho temporada 1, temporada 2, temporada 3, todas estão ligadas, né? Normalmente, no teatro, quando está dividido em ato, eu tenho uma pausa entre um ato e outro. A visão das cenas, elas podem ser divididas por várias maneiras. Elas podem ser divididas por entradas e saídas de personagens, por mudanças de assunto, mudanças de ambiente. Agora que a gente já sabe mais sobre toda a estrutura de um texto dramático, a gente vai falar um pouquinho e conhecer um pouquinho sobre alguns dramaturgos ao longo da história. Então aqui vocês têm da esquerda para a direita, de cima para baixo, vocês estão vendo o Sófocles, Eurípides, Ésquilo, Plauto, Menandro e Aristófanes. Depois eu vou dar uma passadinha aqui pelo teatro mundial, porque não tem como falar de dramaturgia sem falar dos grandes dramaturgos. Eu tenho Shakespeare, que foi inglês, que viveu entre 1564 e 1616, Molière, francês, 1622 a 1673, Calderón de la Barca, espanhol, que viveu entre 1600 e 1681, Samuel Beckett, 1906 a 1989, foi irlandês, August Strindberg, de 1849 a 1912, sueco, Tennessee Williams, 1911-1983, nasceu nos Estados Unidos, Bertolt Brecht, em 1898 a 1956, alemão, e, por último, nesta página, Arthur Miller, 1912 a 2005, também norte-americano. Seguindo nossa sequência de dramaturgos pelo mundo, Rainer Miller, 1929 a 1995, alemão. Henrik Ibsen, 1828-1906, norueguês. Eugênio O'Neill, 1888-1953,
nascido nos Estados Unidos. Anton Chekhov, 1860-1904, russo. Frederico Garcia Lorca, esse rapazinho bonitão, 1898-1936, espanhol. E por último, nesta página, Luigi Pirandello, 1867 a 1936, italiano. E no Brasil? Então eu tenho, novamente, da esquerda para a direita, de cima para baixo, Gil Vicente, Machado de Assis, Martins Pena, Arthur Azevedo, Corpo Santo e José de Alencar. Mário Brazini, Nelson Rodrigues, Ariano Suassuna e Dias Gomes. Plínio Marcos, Augusto Boal, Antônio Bivar, Milor Fernandes, Naum Alves de Souza e Mauro Razzi. Todos esses já em memória, infelizmente. O gênero dramático, ele sempre acompanhou a história da humanidade, desde as encenações ritualísticas, tribais e religiosas até o teatro contemporâneo. E não é diferente com esses dramaturgos. Eles contaram mesmo, se vocês conseguissem ler pelo menos uma obra de cada um deles, dos brasileiros, vocês podem perceber tudo o que está acontecendo no país através das obras desses gênios, né? E aí a gente chega e ainda estão com a gente Chico Buarque, Marcos Caruso, Miguel Falabella, Oduvaldo Viana Filho, Mário Bortolotto e o mais recente Joe Bilac. Eu mostrei para vocês, desde a Grécia Antiga até os dias de hoje, 41 nomes de dramaturgos famosos. E não são todos, tá? São alguns dos principais. 41 nomes. Nada incomodou vocês? Vocês perceberam que não tinha nome de mulher? Pois é, a primeira dramaturga mulher foi a Maria Angélica Ribeiro, que viveu entre 1829 a 1880. Pioneira na cena teatral brasileira no gênero feminino, foi a primeira mulher brasileira a escrever dramaturgia. E, mais recente, Lúcia Benedetti, ela foi contista, escritora de literatura infantil, romancista, teatróloga, cronista e tradutora brasileira. Ela escreveu, além de teatro adulto, também teatro infantil. Ela ganhou 4 prêmios, um com conto pela Academia Brasileira de Letras e 3 prêmios com peças teatrais infantil. Mas vamos combinar que no meio de 41 nomes masculinos, será que não existiam dramaturgas mulheres? Ou será que existiam e elas não tinham espaço? Tá aí uma pesquisa para vocês fazerem. E aí a gente chega nos contemporâneos, nos dramaturgos contemporâneos do Brasil. Começo a ter 4 nomezinhos de mulher, mas também ainda é minoria. E mais recentemente, Leonarda Gluck e Ave Terrena, que são trans e dramaturgas. Bom, para encerrando o nosso encontro, fica aí uma sugestão de atividade, além da que eu sugeri ali atrás, sobre a pesquisa de mulheres na dramaturgia e também sobre negros na dramaturgia, porque também não sei se vocês perceberam, só Machado de Assis e Joe Bilac que foi citado. Então fica aí uma dica de pesquisa para vocês, mulheres dramaturgas e negros e negras, ok? Sugestão de atividade, a gente falou sobre algumas características, mas a gente não demonstrou o conflito. Então eu tenho aqui uma cena 3, que é da mãe e da filha, e eu gostaria que vocês lessem e me dissessem qual é o conflito dessa cena, aonde está o conflito ou os conflitos. E aí vocês podem me passar, acessando a descrição desse vídeo, estar em contato comigo, para acompanhar as postagens da equipe Leste 1, para acompanhar toda a publicação da edição 2020 do Vocacional, para se aprofundar nas pesquisas. Lá vão ter vários links, tá? Sobre esses autores que eu falei, sobre esses dramaturgos. Então fica aí essa dica também, para que você leia bastante e entre nesse universo. E bom trabalho. Até o próximo encontro. Agora,
que nós já assistimos um breve vídeo falando sobre dramaturgia, nós já sabemos de tudo, tiramos nossas dúvidas, né? Aprendemos um pouquinho mais sobre o teatro, viu como é interessante a história do teatro, a sua origem, a sua definição. Então, aos poucos, cada aula nós vamos aprendendo algo novo, algo a mais sobre o teatro, tá bom? Então, a professora Redmond vai ficando por aqui, já está morrendo de saudade, um beijo, fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos vocês, a família de vocês, a todos nós, tá bom? Gratidão por ter vocês como alunos e eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um beijo enorme da professora Redmond.